É sempre uma oportunidade que temos de poder assim ter esta possibilidade de falar sobre primeiramente a Quaresma, que é um tempo que toda a igreja no mundo todo se prepara nesse tempo de 40 dias que antecede a Páscoa. É um tempo de preparação, um tempo assim da gente poder também fazer uma boa revisão de vida e também rever as nossas atitudes, a nossa vida como um todo. E também aqui nós temos sempre no nosso país, no Brasil, a possibilidade de nesse tempo da Quaresma celebrarmos também como um tema proposto pela CNBB, que é a campanha da fraternidade. Então, a campanha da fraternidade já tem uma longa data já que se acontece e sempre é uma oportunidade que a gente tem de ter um tema concreto, objetivo, assim, para a gente também aproveitar neste tempo da Quaresma, que é um tempo de revisão, de avaliação da nossa vida, das nossas atitudes. E nós temos aqui como tema nesse ano, né, da campanha da fraternidade, são os biomas brasileiros, né? Então, que é um tema voltado justamente para essa questão da natureza, do cuidado com a natureza, né? Então, o tema da campanha é justamente isso. E o lema é cultivar e guardar a criação, né? Que é um versículo bíblico tirado do livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Então, a gente tem essa consciência que cuidar dos biomas é cuidar da vida, né, como um todo. E esta proposta da campanha da fraternidade já é uma proposta que a Igreja no mundo vem nos convidando através do nosso Papa, que escreveu aquela encíclica Laudato Si, que é cuidado da criação. Então, o Papa coloca muito bem, né, a criação como um todo, e ele usa a expressão da casa comum, cuidar desta casa comum. E justamente dentro desta proposta que é da Igreja do mundo todo, desse cuidado da casa comum, a nossa Igreja no Brasil também se propõe na campanha da fraternidade, está se voltando para esta nossa realidade também aqui do nosso país, que são os biomas, e que é o centro, é o coração, é o pulmão da nossa, de toda a vida, né? Então toda a vida está voltada nessa dimensão dos biomas. Então, cuidar disso é cuidar da vida. E é esta a proposta da campanha da fraternidade que nós temos este ano. Quando a gente ouve o tema voltado aos biomas, a gente já pensa logo na Amazônia, né, nas grandes proporções que nós temos de natureza e de recursos naturais no nosso país. Mas isso pode se referir muito bem também a manifestações recentes que nós temos por aqui, né, padre? A conservação com o nosso rio, com a nossa praia, uma preocupação constante dos moradores que até a gente levou aí a público esta semana. Isso tudo faz parte, né? Claro que quando se fala no bioma, né, nossa região aqui é da Mata Atlântica, né? E nosso estado, principalmente Santa Catarina, concentra a maior reserva da Mata Atlântica, né? E é claro que é uma coisa que existe leis, né, para se cuidar, para se cultivar, mas mesmo assim há degradação, né? E como você mesmo colocou, às vezes não é só não cortar uma árvore, né, mas quando você polui um rio, quando você polui uma praia, você consequentemente vai estar afetando a natureza, né? Porque esses dejetos, esses lixos, essas interferências afetam, né? Afetam diretamente em enchentes, em problemas, catástrofes, né? Em epidemias, doenças, né? Como a gente sempre tem às vezes esse problema, né, nas praias, que sempre no período do verão está delimitando quais praias que podem ser usadas e que não podem, como é que está a condição da água, né? Que isso não é um problema natural, mas é um problema por causa da interferência humana, né? Por causa de descuidado da nossa parte. E essas consequências nós mesmos vamos enfrentando. Então são problemas gravíssimos e que às vezes impedem até mesmo da gente usufruir melhor daquilo que é natural, né? Porque nós não temos, às vezes, controle, equilíbrio daquilo que deve ser a nossa responsabilidade. Falando até dessa interferência humana, padre, nós temos no Brasil 6 biomas, né? Que é a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga e também o Pampa. Né? Por falta de conhecimento de toda essa diversidade, que aliás corresponde a 14% do que há de natural no mundo, e é uma grande responsabilidade do Brasil,
por falta de conhecimento de toda essa riqueza que se tem, o homem acaba por si degradando tudo. Trazendo isso para o âmbito espiritual, essa mesma falta de conhecimento continua valendo aquela máxima da palavra que diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento da minha palavra? Sim. É uma realidade assim, né, que nós, como você mesmo colocou, né, às vezes a gente tem essa consciência má formada assim de que, porque temos muito, né, e às vezes a gente só vai dar valor quando não tem, né, quando falta, né, quando se tem sobrando, né, que nós temos aqui, né, o nosso país concentra praticamente a grande parte desta questão natural do mundo, do planeta, né? E é uma riqueza que nós não sabemos aproveitar, né? E por não saber aproveitar, a gente não cuida, não respeita, não valoriza, né? E aí, claro, aquilo que a própria palavra diz, né? Que as consequências virão, né? O sofrimento virá. Por quê? Por as más escolhas que nós vamos fazendo, pelas nossas inconsequências do dia a dia que a gente vai tendo. Às vezes a gente acha jogar um papelzinho no lixo não faz diferença. Faz sim, porque se todos jogarem um papelzinho no lixo, dá quantas toneladas de lixo, né? Então, não é um papelzinho só que vai interferir, mas são papeizinhos multiplicados que vão interferir. Jogar um esgoto no rio, não é apenas um esgoto de uma casa talvez que vai destruir o rio, mas se todas as casas fizerem, né, eu acho assim que aqui no município houve um avanço nesse aspecto, né? De canalizar, né, fazer um tratamento de esgoto, né, e eu acho assim que é um passo que se deu, né, e ainda precisa se dar muitos passos, né, de tomada de consciência, porque não adianta, como diz o ditado, você canalizar o esgoto que sai do seu banheiro, da sua pia para o tratamento, para a estação, mas lá você que mora na beira do rio, depois quando pega a sacolinha lá do lixo do banheiro, você joga dentro do rio. Como acontece em muitos casos, né? Você pega a sacolinha do lixo lá da sua cozinha, ao invés de você pegar aquele lixo que é orgânico, botar lá no pé da sua flor, né? Ou até mesmo, né, jogar num lugar, né, assim, enterrar num lugar, você pega ou bota no lixo para ser coletado, você pega a sacolinha e joga também lá no... então são coisas assim que precisam ser educados, né? Eu vejo assim que grande parte às vezes do problema são essas irresponsabilidades que nós temos, né? Então tem passos que já foram dados, mas a gente precisa dar ainda muitos outros passos nesse sentido, né? Padre, e a quaresma aqui na nossa paróquia foi iniciada com a celebração da quarta-feira de cinzas ontem? Sim, nós iniciamos ontem, né, com a celebração da quarta-feira de cinzas, né, e agora todo esse período aí de 40 dias que teremos à frente até a Páscoa, então é um período que nós temos, né, a oportunidade de estar refletindo, de estar realmente nos preparando para, né, este momento da celebração da Páscoa, né? Porque é interessante que tudo que nós estamos falando aqui, né, é o cuidado da vida, né? E a Páscoa justamente é essa grande manifestação da vida, né? Deus que, querendo cuidar de forma, né, assim, muito generosa da vida como um todo, do ser humano, mas da vida como um todo, oferece a vida do seu Filho, né? E a oferta da vida do seu Filho é interessante que gera uma outra vida, que é a ressurreição, né? Então, enquanto nós às vezes tiramos a vida, destruímos a vida, Deus está oferecendo, promovendo, né? Fazendo com que a vida ressurja. Então, esse é um grande ensinamento da Páscoa para nós. Então, celebrar esse tema da campanha da fraternidade nesse período é justamente muito sugestivo para nós, né? Porque enquanto que Deus ele criou, né, toda a criação para quê? Para promover a vida, para fazer com que a vida aconteça, né? E nós, na verdade, temos às vezes esse espírito de destruição, que vai acabando com aquilo de bom que Deus fez. Tem até um pensador que diz assim, né? Deus fez o homem, mas antes de fazer o homem, ele fez a natureza, né? Então nós viemos depois. Então, a natureza não é fruto nosso. E aí ele conclui dizendo assim, Deus apenas colocou a natureza para que o homem cuidasse dela, não destruísse. Então, esse é o grande ensinamento para nós, né? Então, Deus, na pessoa de Jesus, nesse período da Páscoa, vem ao nosso encontro para nos cuidar, porque nós também fazemos parte da natureza.
e com isso nos ensinar também a cuidar. Por isso essa proposta séria, contundente da campanha da fraternidade, nos convidando também a termos essa consciência do cuidado. Cuidar da natureza é cuidar de nós. Tem o padre Ciro, que ele sempre usa uma frase, que é um professor de teologia nosso, ele dizia assim, se nós cuidamos da natureza, ela cuida de nós. Então, ela tem essa missão de cuidar da gente. Se a gente agride ela, consequentemente, ela vai nos agredir. Então, se a gente cuida, ela vai também cuidar de nós. Muito bem. Padre, obrigado pela sua vinda até aqui, nós agradecemos sempre a sua presença e convidamos a comunidade a prestigiar as celebrações durante esse período da Quaresma, até para que a gente vá gradativamente reavivando essa reflexão, que esse período da Quaresma, sobretudo, é um período maior de reflexão e assim nós convidamos a nossa comunidade a estar dentro dela. Com certeza, diante disso que nós refletimos aqui, é um convite também para cada um, poder assim fazer a sua reflexão, fazer a sua avaliação e diante da sua atitude frente à natureza, frente aos biomas brasileiros, como nós refletimos na campanha, nesse cuidado da vida, e a gente convida então cada um a fazer esta reflexão. É um convite para cada um, Então não é só para mim, mas é para todos. Então a igreja nos propõe esse convite. E nós também, como igreja, como paróquia aqui do município, agradecemos esta oportunidade, esse espaço que é sempre cedido a nós para falar sobre o tema da campanha da fraternidade, sobre a Quaresma, que são temas interessantes e que nos ajudam a gente a refletir. E quero, antes de encerrar assim também, convidar a todos para participarmos da Via Sacra que nós teremos todas as sextas-feiras na matriz, antes da missa, começa às 19 horas e depois nós teremos a missa às 19h30. Então, nesse período da Quaresma, nós temos a celebração da Via Sacra antes da missa, então convidamos quem gosta de participar, a participar junto conosco. E desde já, muito obrigado a todos que nos acompanham e também principalmente a vocês aqui da rádio que nos cedem esse espaço.